Olá, gente, estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero tratar com vocês sobre a suprema importância da palavra de Deus. Esse vai ser o nosso primeiro de muitos outros vídeos que eu quero trazer e compartilhar com vocês. No Salmo 119, no versículo 11, está escrito, e eu vou ler na NVI: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Algumas traduções dizem: guarda a tua palavra no coração para que eu não peque contra ti. Aqui, né, o salmista não só está dizendo qual é a importância ou a suprema importância da palavra de Deus, como está deixando para nós 3 dicas muito importantes que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Então, né, nós sabemos primeiramente que a palavra de Deus é o nosso maior tesouro. Nas palavras dos reformadores, é o nosso único manual de regra de fé e prática. Não existe outro manual de regra de fé e prática. Ou seja, é pela palavra que Deus orienta a sua igreja, que Deus chama os seus escolhidos para a salvação. É pela palavra que Deus, né, encaminha a sua igreja. Com isso em mente, o salmista nos deu aqui, e essa vai ser a primeira mensagem falando sobre o assunto. Haverão outras para frente que vão esclarecer muito mais o que eu quero compartilhar com vocês, mas a princípio eu quero falar de 3 aspectos do que o salmista deixou para nós. Há 3 lições que nós podemos tirar desse texto e eu quero compartilhar com você. Primeiro, o salmista diz que ele guardou a melhor coisa, né, de todas as coisas que Davi poderia guardar, por ser um rei rico e ter muito dinheiro, ter muitas coisas a que poderia se apegar. Ele está dizendo que o patrimônio mais importante que ele tinha não eram os seus bens, o seu ouro, os seus carros, o palácio, né, mas era a palavra de Deus. Então, de todos os tesouros que ele entendeu que tinham valor, o que ele mais valorizou em toda a sua trajetória foi a palavra de Deus. Davi foi o único homem chamado de o homem segundo o coração de Deus. Talvez por ter entendido o quanto isso era importante, o quanto a palavra de Deus era importante, aquele homem foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, né? Ou seja, pedras preciosas não foram tão importantes para ele, né? Tudo que ele poderia valorizar, ou seja, ele está dizendo de tudo que eu poderia valorizar, o que eu decidi valorizar é a palavra de Deus. Mas como precisamos, né? E ele nos deixa aqui a ideia de como nós precisamos amar a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Mas um segundo aspecto que eu entendi, ou que nós entendemos quando olhamos para essa palavra, é que Davi não só guardou a melhor coisa, mas ele também escolheu o melhor lugar no qual guardá-lo. A Bíblia diz que ele guardou a palavra no coração, né? Então, Davi resolveu guardar a palavra de Deus, não numa prateleira, ou no Salmo 23 aberto, ou em outras passagens da Bíblia abertas sobre uma estante, ou trancados dentro de um cofre, que muitas das vezes nós conseguimos pensar, né, que se tem tanto valor, deveria ser guardado num cofre, né? E Davi entendeu que num cofre, talvez ele pudesse ser roubado, talvez num cofre ela poderia ser arrebatada. Quando Jesus, na parábola do semeador, em Mateus 13, ele fala de que a palavra, né, ela foi arrebatada pelo inimigo. Ele está dizendo que ela pode ser tirada de nós. Então, quando olhamos para o que Davi está dizendo, ele diz: não guardei a palavra em um lugar superficial, não guardei somente no meu intelecto, ou mesmo somente na parte externa minha, mas ele diz: guardei no coração. Devemos ter um entendimento de que, né, a palavra ela precisa ser guardada no melhor lugar. Em vez de esquecê-la, devemos tê-la perto de nossas mãos, junto aos nossos olhos e entronizado no coração. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele diz: em vez de substituí-la pelo farelo dos prazeres efêmeros, devemos encontrar nela prazer real. Em vez de guardar as riquezas terrenas e bens que são consumidos pelo fogo, devemos guardar a palavra de Deus com máxima presteza no lugar mais seguro do mundo, o nosso coração. Então, é do coração, Jesus diz que é do coração que procede os bons pensamentos, e depois ele diz que do bom coração, ou seja, do tesouro do seu coração, é que nós tiramos coisas boas. Então, Davi entendeu que guardar a palavra de Deus dentro do coração seria a forma mais correta, ou o lugar mais correto de se guardar a palavra, e com isso em mente, ele decidiu: guardei a tua palavra dentro do meu coração. Não importa guardarmos a melhor coisa, se vamos deixar ela em qualquer lugar. Temos tanta importância, tantas coisas, né? Temos o hábito de guardar aquilo que realmente nos importa em bons lugares, e muitas das vezes deixamos a palavra de Deus, né, em último plano, ou guardado de qualquer maneira,
conheço cristãos que conseguem ter a façanha de abrir a palavra de Deus somente nos cultos, né, nas reuniões públicas, e nunca tem um tempo para meditar na palavra do Senhor. Salmo capítulo 1, o Salmo de número 1, o salmista diz, né, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, antes o teu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Tem que ser algo da nossa parte, né? Deus espera que nós o busquemos. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É um dever do cristão não só buscar a palavra de Deus, mas guardá-la, entronizá-la no seu coração, para que ela seja guia. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra, ou seja, é a palavra que nos guia, e ela bem guardada, ela bem colocada dentro dos nossos corações, ela vai servir de um trilho para nós. Mas em terceiro e último lugar, Davi não só disse, guardei a melhor coisa, escolhi o melhor lugar, mas ele também disse que o sentimento, ou a forma, ou o porquê que ele estava guardando a palavra, era o mais nobre de todos. Ele diz, guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. A ideia de nós guardarmos a melhor coisa, né, no melhor lugar, ela tem que ter um bom motivo, né? Toda motivação, às vezes fazemos a melhor coisa, do melhor jeito, mas pela motivação errada. Talvez, eu conheço inúmeros líderes que só decidiram guardar a palavra para se mostrarem bons mestres, boas pessoas, mas não vivem aquilo que prega. É por isso que Paulo, em Romanos 2, ele fala daqueles que julgam a outros, né? Mas eles dizem, mas vocês mesmos fazem aquilo que condenam, né? Então, nós precisamos entender, o salmista diz, não só bastou guardar a melhor coisa, escolher o melhor lugar, mas havia um motivo, uma motivação por trás daquilo, e precisamos entender qual era a motivação dele, não pecar contra Deus. Se Isaías diz que o nosso pecado é que faz separação entre nós e Deus, o salmista está dizendo que guardando a palavra de Deus dentro do coração, ele evitaria pecar contra Deus, ou afastar-se de Deus pelos seus pecados. Precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que nós não venhamos a tropeçar em todas as coisas. Aliás, é essa palavra que é o nosso guia, como disse no começo, nas palavras dos reformadores, né? A palavra é o nosso único manual de regra de fé e prática, ou seja, o que nós fazemos, o que nós praticamos, tem que estar não só colocado diante da palavra de Deus, mas deve ser balizado por aquilo que Deus, né, na sua palavra nos diz. Não devemos andar fora da linha da palavra, não devemos caminhar fora da presença da palavra. Aliás, quando olhamos, e nós vamos falar disso em vídeos posteriores, nós vamos ter um entendimento de que, né, precisamos não só ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, mas praticá-la e posteriormente ensiná-la. Esdras capítulo 7, e esse vai ser o nosso próximo vídeo. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz que porque Esdras havia decidido, né, e essa decisão vem da parte dele, estudar a palavra do Senhor, praticá-la e ensiná-la, os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Com isso em mente, nós precisamos entender que os nossos motivos, né, não só o fazer, mas a motivação correta, nos leva a compreender o plano de Deus para as nossas vidas. Então, nos próximos vídeos, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Quero trazer aqui durante os próximos dias, ou, né, vou tentar impulsionar esse canal a falar um pouco mais da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, compartilhe, comente aí, deixe seu like e bora lá, que eu quero fazer muitos vídeos para nós. Eu quero trazer um certo ponto de esclarecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração e daquilo que eu tenho aprendido com grandes homens de Deus. Serão vídeos curtos de no máximo 10 minutos, de 10 a 12 minutos, onde eu quero falar sobre doutrinas bíblicas que eu tenho aprendido durante esses quase 10 anos de ministério, né, de vida cristã. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?